Com crescimento de 4,6%, o setor de serviços em Santa Catarina registra a segunda maior alta do país em novembro. Deputado federal Rodrigo Maia defende votação presencial na eleição para a presidência da Câmara. Baixo estoque de sangue acende o sinal de alerta no Hemosc. Ministro Eduardo Pazuello anunciou para a próxima quarta início da vacinação em todo o país. Estoque de oxigênio acaba em hospitais de Manaus e pacientes morrem asfixiados. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. Com o crescimento de 4,6% em setor de serviços em Santa Catarina, o estado acabou registrando a segunda maior alta do mês de novembro em todo o país. Confira. Pelo sexto mês consecutivo, a pesquisa mensal de serviços do IBGE apontou resultados positivos para Santa Catarina. O volume das receitas do segmento no estado cresceu 4,6% em novembro, em comparação ao mesmo mês de 2019, na série sem ajuste sazonal. O resultado é o segundo melhor do país, atrás apenas do Pará, 4,8%. Na média brasileira, houve queda de menos 4,8% no período. Os outros dois estados do Sul, Paraná, menos 8,6% e Rio Grande do Sul, menos 6,9%, também apresentaram variação negativa em relação a novembro de 2019. Ao todo, 22 das 27 unidades da federação tiveram queda no volume do comércio. Entre as atividades catarinenses, os serviços profissionais, administrativos e complementares exerceram a influência positiva mais importante, 33,6%. Seguido pelos de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, 4,3%, outros serviços, 2,1% e de informação e comunicação, 1,4%. Já os serviços prestados às famílias exerceram o principal impacto negativo, menos 21,4%. Quando comparado novembro frente a outubro na série com ajuste sazonal, o volume de serviços em Santa Catarina apresentou um crescimento de 0,7%, enquanto o Brasil subiu 2,6%. No acumulado do ano, todas as 27 unidades da federação analisadas apresentaram taxas negativas. O estado catarinense registrou índice de menos 4,7%. O deputado federal Rodrigo Maia está defendendo a votação presencial na eleição para a presidência da Câmara. O presidente do Congresso admite a votação remota para pessoas que fazem parte dos grupos de risco. A mesa diretora vai se reunir novamente na próxima segunda-feira, dia 18, para decidir as regras eleitorais. A Câmara dos Deputados deve decidir no próximo dia 18 como será realizada a eleição da nova mesa diretora e do novo presidente da Casa. Para o presidente Rodrigo Maia, a votação terá que ser presencial no dia 2 de fevereiro, mas exceções poderão ser criadas para dar segurança aos parlamentares que pertencem ao grupo de risco, a depender do que for deliberado na próxima segunda-feira. Marcamos a reunião para o dia 18 às 10 horas, para que a gente possa avançar sobre todos esses assuntos que estão colocados. Claro que a votação será presencial, nós já estamos organizando as urnas para que elas fiquem no Salão Nobre e no Salão Verde, para que o espaçamento seja garantido. E acho que na reunião de segunda vamos discutir se cabe algum corte em relação àqueles que estão no grupo de risco e que poderiam ou não, dependendo da decisão na mesa, votar de forma remota. Em relação à data da eleição, do meu ponto de vista, toda eleição do meio de mandato acontece no dia 2. A mesa vai decidir que a formação dos blocos é feita até o dia 1º de fevereiro.
e a votação sempre tem sido no dia seguinte. Na disputa da presidência da Câmara estão os deputados Arthur Lira, do Partido Progressista, Baleia Rossi, do MDB, Capitão Augusto, do PL de São Paulo e André Jajones, do Avante de Minas. Baleia Rossi é apoiado por 11 partidos, sendo PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. Inclusive, por infidelidade partidária, o PSL encaminhou processo de desligamento contra 20 deputados. Entre outras razões apontadas pela Executiva Nacional do partido, eles declararam apoio público a Arthur Lira, opositor do candidato apoiado pelo PSL. Nesta quarta-feira, o Conselho de Ética do partido se reuniu e deu 5 dias para que os deputados apresentem defesa. Caso eles sejam de fato desligados, Arthur Lira perde um importante apoio, já que estes não poderão votar. Cabe apenas à mesa diretora, à Secretaria-Geral, o registro da decisão dos partidos. De fato, a gente não pode negar que a lei dos partidos políticos, e essa é uma contestação de muitos deputados que não têm coragem de falar, e de próprios membros do TSE, que de fato a lei dos partidos políticos transfere muito poder às cúpulas partidárias. Nesta quarta-feira, Baleia Rossi defendeu através das redes sociais que a Câmara dos Deputados tenha mais protagonismo. O candidato cumpriu a agenda no Nordeste, onde se reuniu com apoiadores. Fazemos parte de uma frente ampla, que são 11 partidos. Acho que desde a redemocratização do país, nós não tivemos um movimento político tão importante, reunindo partidos que às vezes pensam diferente sobre economia, sobre o papel do Estado, mas que, para defender os pilares que alicerçam a nossa candidatura, estão juntos. O deputado Arthur Lira tem o apoio público de Jair Bolsonaro e 8 partidos da Câmara, sendo PL, PP, PSD, Republicanos, PROS, PSC, Avante e Patriota. Também pelas redes sociais, o candidato provocou o adversário e disse que a disputa é simples: personalismo versus previsibilidade. Em busca de mais aliados, o candidato à presidência da Câmara realiza uma extensa agenda pelo país. Nesta quarta-feira, Arthur Lira esteve no Recife. Essa eleição é eleição de deputados, não é eleição de presidentes, nem de líderes, nem de pessoas externas que decidam o voto de cada parlamentar. Então, eu me sinto muito à vontade, converso diariamente com todos os deputados de qualquer campo da Câmara, de esquerda, de direita, de centro, e sempre respeitamos as diferenças ideológicas e permitimos que no amplo debate cada um possa exercer o seu mandato com plenitude. No Senado também haverá troca na presidência. Os principais nomes na disputa são Simone Tebet, confirmada como candidata pelo MDB nesta terça-feira, e o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas. Para vencer, o candidato precisa receber maioria absoluta dos votos, ou seja, apoio de no mínimo 41 dos 81 senadores. A disputa por aliados ocorre ainda nos bastidores. Nesta quarta-feira, Simone Tebet se reuniu virtualmente com membros do PSDB para discutir o apoio. Os partidos Podemos e Cidadania já se posicionaram a favor de Simone Tebet, enquanto o Partido dos Trabalhadores e o Progressista declararam apoio a Rodrigo Pacheco. Contagens informais apontam que a disputa está em 38 votos para Pacheco, 30 para Tebet, enquanto 11 senadores ainda não se manifestaram. A presidência da Casa já esclareceu que a eleição será como manda o regimento interno do Senado, presencial e por meio de cédulas de papel inseridas em envelopes para posterior contagem. Segundo a comunicação do Senado, o assunto já foi discutido pelo plenário da Casa em 2019, quando foi decidido por manter o que manda a norma. A seguir, baixa o estoque de sangue e acende o sinal de alerta no Hemosc. O baixo estoque de sangue acendeu o sinal de alerta no Hemosc. A situação ficou ainda mais crítica em virtude da pandemia da Covid-19. O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o Hemosc, reforça a necessidade de doadores para a manutenção dos estoques. Com a pandemia da Covid-19, as doações de sangue diminuíram no estado. Durante a temporada de verão, esse desafio é ainda maior, já que nesta época as doações tendem a diminuir e a procura por sangue pode aumentar.
Os estoques estão em média 15% abaixo do nível adequado, dependendo da tipagem sanguínea. Nesta semana estão em nível reduzido o tipo A positivo e o B negativo, e em nível de alerta, o que é bastante preocupante, os tipos O negativo, E positivo e A negativo. Para garantir a segurança das pessoas, a doação de sangue está funcionando com hora marcada, que pode ser por telefone ou agendamento direto no site. O Hemosk adotou várias medidas por prevenção nesta época de pandemia, como, por exemplo, a readequação do espaço, a aferição de temperatura e lavagem das mãos na entrada dos hemocentros e a intensificação da higienização em cada etapa do processo. Para ser um doador é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, e jovens de 16 e 17 anos deverão estar acompanhados por um responsável legal. E, claro, todos devem pesar mais de 50 quilos. Não é necessário jejum, mas é recomendável uma alimentação sem gordura nas 4 horas antes da doação. Para agendamentos, bem como mais informações sobre as etapas da doação de sangue e onde doar, você deve acessar o site hemosk.org.br. Eduardo Pazuello anunciou para a próxima quarta o início da vacinação em todo o país. O ministro da Saúde teve um encontro virtual com mais de 130 prefeitos. A data depende da aprovação da Anvisa sobre o uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan e da AstraZeneca. A Frente Nacional de Prefeitos disse que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou o início da vacinação contra a Covid-19 para a próxima quarta-feira, às 10 da manhã. A reunião foi realizada virtualmente nesta quinta-feira, com cerca de 130 prefeitos e secretários de saúde dos municípios. A previsão é que 2 milhões de doses da vacina de Oxford cheguem ao Brasil para a vacinação na próxima semana. O avião que buscará a carga na Índia deixa o Brasil nesta sexta-feira. O imunizante produzido pela AstraZeneca foi comprado pelo Ministério da Saúde para garantir o início da vacinação. Além dele, os prefeitos contam com mais 6 milhões de doses da Coronavac ainda para o início da campanha, conforme publicou o prefeito de Florianópolis. Segundo Jean Loureiro, o Ministério não definiu como as doses serão distribuídas entre os municípios, mas já é certo que a remessa enviada será para aplicação de 2 doses, já que o intervalo entre a primeira e a segunda deve ser de 2 semanas. Outras 354 milhões de vacinas já adquiridas pelo Ministério da Saúde devem ser distribuídas ao longo do ano, sendo 30 milhões para fevereiro e 80 milhões em abril. Mas todo esse calendário ainda depende do aval da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisa 2 pedidos de uso emergencial de vacinas no Brasil: a Coronavac, do Butantan, e a vacina de Oxford, da Fiocruz. Neste domingo, a diretoria colegiada da Anvisa se reúne com representantes das farmacêuticas e deve decidir se aprova ou não o uso das vacinas. A melhor vacina será aquela certificada pela Anvisa e disponibilizada para todo o povo. Nós vamos nos empenhar para tornar a cidade imune o mais rápido possível. A obrigação de imunizar o basal, que são os grupos prioritários, idosos e profissionais de saúde, quilombolas e indígenas, é do governo federal. Além da vacina, o Brasil já prepara outros insumos para a campanha de vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, 80 milhões de seringas e agulhas estão disponíveis nos estados. Outros 100 milhões de unidades serão adquiridos pelo governo federal para distribuir aos municípios. Assim que tiver início, a vacinação atenderá primeiro os grupos prioritários: profissionais da saúde e idosos, depois pessoas com comorbidades. Inicialmente, outras categorias estavam incluídas na primeira fase de vacinação, mas o Ministério da Saúde refez a estratégia e excluiu, entre outros, profissionais da educação e forças de segurança pública. A medida ainda tenta ser revertida por alguns gestores. Eu fiz um pedido ao Ministério. A gente pediu para que os profissionais da educação básica eles possam ser inseridos no primeiro grupo de prioridade. A gente sabe que é fundamental garantir a segurança dos alunos, dos profissionais da educação, para a gente poder ter o quanto antes uma volta às aulas segura, tranquila. Isso é uma decisão que o Brasil tem que tomar enquanto país.
pensando no futuro. A possibilidade de que empresas e indústrias comprem a vacina para imunizar os trabalhadores foi descartada pelo governo federal, segundo informou a Fiesp nesta quinta-feira, após reunião com membros do Ministério da Saúde e das Comunicações. Enquanto isso, mundo afora, mais de 17 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19. Entre elas, a goiana Vitória Gomes da Silva, de 20 anos. Morando há 1 ano e 3 meses na Europa, a jovem trabalha num lar de idosos localizado em Fátima e tomou a vacina da Pfizer nesta quinta-feira. Para mim é como levar uma injeção qualquer. Não tô sentindo nada, nenhum sintomas. Olha, como uma pessoa de uma classe média baixa, eu me sinto privilegiada de tomar uma vacina dessa, que eu penso assim, que se eu estivesse no Brasil, eu jamais teria a oportunidade de tomar uma vacina do Covid. E eu acho que é uma vacina como as outras, como de uma gripe, eu penso assim. A seguir, os fatos que ganharam destaque durante a semana. O estoque de oxigênio acabou em hospitais da cidade de Manaus e pacientes estão morrendo asfixiados. Sem insumos, as equipes tiveram que ventilar manualmente pacientes internados na UTI. O secretário da Saúde do município falou em colapso do sistema de fornecimento. Um grito por socorro. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio e muita gente morrendo. O estoque de oxigênio do estado amazonense não está sendo suficiente para suprir a demanda de quem está internado. Gente, essa é a situação, para vocês entenderem. Essa é a situação. Essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. A diretora está aqui desesperada da unidade, pelo amor de Deus. Um colapso no sistema de saúde, onde os doentes têm que ser levados a hospitais de outros estados para tentar sobreviver. A média de óbitos no Brasil é de 98 por 100 mil habitantes, mas no estado do Amazonas chega a 142 por 100 mil habitantes. Nos últimos 7 dias, a média de mortes no estado aumentou 183%. Só a capital Manaus registrou o 4º recorde diário consecutivo de enterros. Foram 198 pessoas sepultadas ontem, 87 por Covid-19. Os cemitérios de todo o estado também estão lotados, tanto que o horário de funcionamento foi ampliado e câmaras frigoríficas instaladas. É o momento mais crítico da pandemia, segundo o governador Wilson Lima. De acordo com o coronel Franco Duarte, representante do Ministério da Saúde, o consumo de oxigênio por pacientes de leitos clínicos é uma das razões para o colapso do sistema de saúde e explica que o paciente que não está no leito de UTI é o que consome mais, porque ele fica ao lado do regulador de oxigênio e pode controlar o acesso, aumentando a demanda. Apesar da situação crítica, o secretário da Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, disse que há leitos disponíveis no Hospital Universitário Getúlio Vargas, no Newton Lins e em outras unidades, mas devido à falta de oxigênio, não foram ativados. E afirmou que o Ministério da Saúde, o governo do Amazonas e as Forças Armadas estão trabalhando no apoio logístico para a entrega de oxigênio para a rede estadual de saúde, com o transporte do gás de outros estados para o Amazonas. Na tentativa de frear a proliferação do vírus da Covid-19, o governador Wilson Lima anunciou medidas restritivas. O estado do Amazonas está tomando algumas providências relacionadas à questão do oxigênio. Nós já entramos com uma ação na Justiça contra a empresa para garantir que ela abasteça em quantidade suficiente a rede hospitalar para atender esses nossos irmãos acometidos da Covid-19. E nós vamos ampliar algumas medidas de restrição. São medidas
que são necessárias nesse momento, são medidas que para alguns podem parecer duras, mas elas são necessárias, visando, acima de tudo, a proteção da vida das pessoas. Então nós estamos baixando um decreto, suspendendo o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e os rios, exceto o transporte de carga. Estamos também decretando o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas entre 19 horas e 6 horas da manhã, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida. E aí teremos o funcionamento de farmácias, mas para entrega de delivery, né, de entrega por demanda, a circulação de pessoas que trabalham em áreas estratégicas e essenciais, como saúde, segurança pública, imprensa. Nós estamos numa operação de guerra. Os insumos, sobretudo a questão do oxigênio nas unidades hospitalares, hoje é o produto mais consumido, né, diante dessa pandemia que é a Covid-19. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana. Segunda-feira, secretário de Estado da Saúde fala sobre plano de vacinação em Santa Catarina. Então, ontem nós tivemos a notícia do Ministério da Saúde da aquisição de um quantitativo considerável da Coronavac. O Ministério da Saúde cumprindo com a promessa a sua obrigação de comprar vacinas e distribuir de uma forma igualitária aos estados e municípios. Nós já tínhamos a garantia de outras vacinas, da Oxford, da AstraZeneca, também uma discussão com a aquisição da Pfizer, mas ontem a notícia, que é uma notícia bastante interessante, dos 46 milhões de doses da Coronavac a serem distribuídas a partir do final de janeiro de forma igualitária para todos os estados brasileiros. Planos de saúde deverão ficar mais caros neste ano. Por causa da pandemia, o valor das mensalidades ficou congelado para planos individuais, coletivos por adesão e empresariais com até 29 usuários. Mas todos continuaram devendo, só não foi cobrado. Por isso, a partir deste mês, além do reajuste anual, terão que pagar o que ficou para trás. Os planos individuais ou familiares vão subir 8,13%. E quando olhar para a fatura, o consumidor notará outra parcela. São os atrasados, que serão divididos em 12 vezes. Para os planos empresariais, com até 29 pessoas inscritas, o reajuste poderá chegar a 30%. Quem não ficar satisfeito deve registrar queixa na Agência Nacional da Saúde ou procurar orientação no IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Terça-feira, Casan faz investimento em maquinários e equipamentos que irá beneficiar atendimento em diversos municípios catarinenses. A Casan é uma empresa que tem apresentado melhoria nos seus resultados, tanto nos números, no seu balanço, uma empresa que está superavitária, quanto também na qualidade do serviço que ela entrega. Então os equipamentos vêm a contribuir em cada região que a Casan faz representar para a melhoria da qualidade, tanto do saneamento básico desses municípios, quanto também da entrega de água de qualidade e quantidade para cada município parceiro que tem os seus contratos de programa com a Casan. Apesar da pandemia do coronavírus, desempenho da indústria nacional é positiva para especialistas. É um número positivo, estava em linha com as expectativas. E o que explica esse crescimento? A maior parte da explicação para ele é que a queda foi muito brusca. Entre março e abril, a produção industrial caiu 27%. Teve uma recuperação grande em maio, junho, julho, depois em agosto menor, setembro menor, em outubro 1,1% e agora em novembro 1,2%. Tudo indica que deve continuar nesse patamar de produção, crescendo de lado. Quarta-feira, Porto de Imbituba repassa R$2 milhões ao Hospital São Camilo. Esse repasse é muito importante porque ele vai permitir ao Hospital São Camilo adquirir equipamentos, principalmente para o combate à Covid-19, como também insumos necessários para auxílio à pandemia. É um trabalho que vem sendo construído já há bastante tempo. A ordem de grandeza do valor a ser repassado ao hospital é de R$2 milhões. Nós fizemos um convênio de cooperação
técnica que foi todo preenchido com as normas do Tribunal de Contas do Estado, com 3 orçamentos prévios para cada tipo de equipamento, insumo, etc., para depois o hospital parar uma licitação para adquirir os equipamentos. Emerson Maria é o novo técnico do Criciúma. Estamos anunciando aí a chegada do Emerson Maria, o nosso novo treinador, juntamente com a comissão técnica. Está aqui me acompanhando o Gil Bittencourt, que todos vocês, a maioria, já conhecem, né? Ultimamente esteve no Brasil de Pelotas, e a convite do Rampinelli e a convite meu também veio fazer parte aí da comissão técnica. Ele vai ser o nosso gerente de futebol, já é o nosso gerente de futebol, já está trabalhando já faz um tempo, né? E vai estar aí junto com a gente em 2021 para ajudar o Criciúma aí a tentar fazer um excelente campeonato brasileiro, um excelente campeonato da Catarinense, depois a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série C. Quinta-feira, selo de turismo responsável Viagem Mais Seguro SC tem mais de 300 estabelecimentos certificados. Apartamento quartos de um hotel já é uma coisa que é muito delicada para independente de pandemia ou não, né? Com a pandemia isso só aumenta muito, triplica o nosso cuidado sobre essa questão. Aqui no Costão, a gente já vinha com procedimentos de utilização de material já muito específicos e que talvez o nosso colaborador, camareiras e camareiros, não tenha sentido tanta dificuldade porque a gente já usava produtos muito específicos para isso, né? O procedimento hoje está mais com a parte de EPIs que são utilizados diferentes do que o normal, a máscara que é um fator, né? O processo do avental, né? Que hoje é obrigatório a gente utilizar até para proteger o próprio colaborador e o próprio hóspede, já que ela circula em vários apartamentos. Mas em termos de limpeza, isso aqui se já era seguro, agora é mais seguro ainda, né? Porque a gente se preocupou muito com esse processo em treinamentos, né? A gente tem uma sequência de treinamentos muito maior nesse sentido. Então, a parte de limpeza, da parte de limpeza dentro dos protocolos, usamos produtos bem específicos, né? Aumentamos o uso aí talvez do álcool, o 70, a gente aumentou bastante, né? Mas em termos de limpeza, tá tudo triplicado nessa questão. Vacina Coronavac tem eficácia geral de 50,38% em estudo feito pelo Butantan. Mesmo com a eficácia abaixo dos 60%, a Coronavac ainda fica dentro dos parâmetros para ser aplicada na população. A taxa de eficácia global, exigida tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pela Anvisa, deve ser superior a 50%. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Hoje é o meu último Informe Região. Estou partindo para um novo desafio profissional. Gostaria de agradecer a todos os colegas, a direção da empresa e principalmente a Deus pela oportunidade de estar aqui na TV Primavera entre primeira e segunda passagem por 8 anos. Muito obrigado mesmo. O Informe Região volta na segunda-feira com a apresentação da jornalista Débora Corrêa e nós nos encontramos por aí, pelas ruas da cidade, se Deus assim permitir. Boa noite.